Boa noite a todos, obrigado aí pela participação, parabéns pela apresentação, João, e obrigado pelo convite, Abel, Lucas. É um prazer estar aqui novamente falando com vocês do Cidamo e essa galera toda aí interessada por dados. Bom, novamente eu vou trazer aqui mais um assunto de gestão, né? É um assunto que eu tenho me aprofundado cada dia mais. Hoje eu estou trabalhando no Delivery Center como head de dados, né? E a gente tem um grande desafio lá, como são os desafios que o João acabou de comentar sobre o James Delivery. Falar um pouquinho, né, sobre o Delivery Center, antes da gente falar sobre o tema dessa live aqui, que eu quero falar sobre competição analítica, né? E falando de competição analítica, obviamente, o Delivery Center é uma empresa que faz parte dessa competição, é uma empresa que, aproveitando para fazer um jabazinho básico, a gente está contratando profissionais de dados, inclusive, e nós temos um grande desafio logístico e também um grande desafio como integrador de canais, principalmente orientado a shopping centers. Então, quando a gente pensa em dados, obviamente o Delivery Center, como a maioria das startups, possui inúmeros desafios assim para todo tipo de profissional. Bom, a pauta dessa palestra hoje, novamente, gestão, falando de competição analítica. Eu quero passar essa pauta para vocês, falando um pouco sobre o histórico, o cenário desse tema, quais são as principais definições, áreas de aplicação, métodos, erros cometidos e como a gente pode enxergar o futuro dessas áreas de dados, né? A gente pode resumir tudo como ciência de dados, mas eu estou olhando aqui num prisma mais organizacional, mais empresarial. Bom, a gente sabe que áreas de dados já existem, né, há muito tempo, arquiteturas de data warehouse, implementação de business intelligence, é uma coisa antiga. No início dos anos 80, Kimball e Hyman já estavam fazendo a festa em grandes corporações, né, com o tema de Business Intelligence, mas a competição analítica mesmo, ela é recente, né? Ela tem menos aí de 20 anos, ela começou ali por volta do início dos anos 2000. Então é legal passar um histórico para vocês, porque quem está na área talvez não tenha parado para pensar um pouco nisso, e quem quer entrar na área de dados, quem quer trabalhar nessa área, é importante saber um pouco do histórico, porque a primeira impressão que a gente tem quando cai numa área dessa pela primeira vez é o que eu estou fazendo aqui. E quando eu trago essas palestras, esses temas para vocês, é justamente para isso, né? Para vocês se situarem, saberem onde eu estou me metendo, o que eu estou fazendo aqui, qual é a minha função. Então, competição analítica tem muito a ver com isso, tá? Então, como eu disse, né, é bem recente. Davenport. Quem tiver interesse em estudar mais sobre o tema, procure sobre Thomas Davenport, é o principal autor nesse conteúdo. Ele basicamente ele dividiu a competição analítica em 4 eras, né? E mais ou menos ali em torno de 10 anos. Então a gente teve ali a primeira fase, né? A fase 1.0, que a gente teve ali a disseminação de ferramentas de visualização de dados em memory, né? Então a gente parou um pouco de depender de processamento de cubos para consumo, cubos OLAP, e a gente começou a trazer dados diretamente para a ferramenta e processar internamente. Isso no início dos anos 2000. Uma outra coisa que aconteceu nessa época, os softwares, né, para construção de data warehouses e fazer extração, transformação e carregamento de dados, eles ficaram mais visuais, mais fáceis, né,
de serem utilizados. É óbvio que grandes empresas de tecnologia tiveram um papel fundamental nisso, e também o barateamento tecnológico, né? E esse barateamento, ele está muito ligado com a questão de planilheiros passarem para BIzeiros, né? Não é a palavra ideal para chamar o profissional de Business Intelligence, mas foi isso que aconteceu nessa época. Então, profissionais excepcionais em planilhas, eles começaram a migrar, né, para ferramentas de visualização de dados, entender o funcionamento de ETLs, de data warehouses, e isso fez grande diferença para começar esse processo de competição analítica. Então, o que antes somente grandes empresas tinham acesso, nessa época, empresas médias, né, não as pequenas, mas as médias já conseguiram ter acesso à tecnologia, a profissionais, as tecnologias ficaram mais fáceis nesse período. Então a gente passou essa fase 1, e aí ali mais ou menos em 2005 a gente entrou numa fase 2.0, né, que começaram a aparecer startups no Vale do Silício focadas em inteligência artificial, e foi startup para todo lado. E aí o grande diferencial dessa fase 2.0 foi o processamento de dados, né? Então, o que antes a gente trazia em memory, a gente não conseguia trazer muitos dados para visualização em memory. E quando apareceu o Hadoop, em 2006, com o Doug Cutting e o Mike, a gente entrou num outro panorama, que vamos processar todos os dados que existem, todos os dados que a empresa tem, os dados que a empresa não tem, e vamos extrair insights disso. Então, o Hadoop foi importantíssimo, né, para essa segunda fase. E aí surgiu o termo cientista de dados, né? Para quem não sabe como surgiu, né, esse termo, essa profissão, hoje é uma profissão, surgiu nessa época. Por quê? Porque aqueles profissionais que faziam exploração desses grandes bancos de dados, né, do Big Data, cara, eles não tinham nome, eles não eram simples analistas de dados, mas eles também não eram cientistas da computação desenvolvendo tecnologia. Eles estavam ali no meio daquele arsenal todo de dados, e aí deram o nome de cientista de dados para esses profissionais. Foi aí que surgiu. Bom, passamos essa época, 2005, 2006, e mais ou menos ali em 2010, o Small Data voltou à tona, né? Ou seja, com o aparecimento do Hadoop ali em 2006, todo mundo partiu para o Big Data, todo mundo queria fazer Big Data, e a análise de pequenos datasets ficou meio obscura, assim, da comunidade de dados. E ficou meio que na ciência, né? Mais com o pessoal acadêmico, e o pessoal de mercado focou muito em Big Data. E na fase 3.0 desse processo todo, o Small Data voltou, né? Só que voltou como um mero conceito, tanto que o Big Data, que continuou quente, também continuou como um mero conceito, ou seja, não era mais luxo nenhum ali, mais ou menos em 2010, 2011, investir em Big Data. Era necessidade corporativa. Então, por isso que surgiram, né, e nessa época surgiram conceitos de implementar data lakes, estruturar, criar arquiteturas para isso, como eu vou fazer com o meu DW que eu tinha. Então, essas discussões todas apareceram nessa época. A gente discute até hoje, né? Mas foi nessa época que a gente começou a levantar essa discussão. E mais recentemente, de 5 anos para cá, obviamente antes já se fazia, mas de 5 anos para cá a gente tem dado foco muito grande num conceito que chama machine learning, né? Em português a gente pode chamar de análise autônoma, que basicamente é a nossa fase 4.0, é a fase que a gente está hoje. Então, o que a gente está tentando fazer hoje? Fazer com que os dados aprendam com os próprios dados e dependam cada vez menos de analistas humanos. Esse é o conceito que a gente está vivendo hoje. Tá? Vou passar, eu
Gastei bastante energia aqui, porque eu acho que bastante pessoas não têm essa ideia, né? Mas vocês podem tirar tudo isso lá de Thomas Davenport, tá bom? Bom, cenários, né, da competição analítica. Bom, é raro a gente identificar competição analítica entre empresas de segmentos diferentes, né? Então eu pego uma empresa, uma indústria de alimentos e pego uma empresa financeira. É difícil elas estarem competindo analiticamente. Eventualmente isso pode até acontecer, mas o que acontece é a competição é setorizada, né? Então o que nós temos é uma empresa de telefonia competindo com outra empresa de telefonia. Obviamente, a competição em dados ela acompanha a competição do negócio, a competição estratégica da empresa. Então, e aí a gente detalha para serviços financeiros, produtos de consumo, hospitalidade, entretenimento, é uma coisa recente, né? Então, hoje, nós não precisamos mais ir no aeroporto reservar um voo, né? A gente faz isso, a gente tem serviços de hospitalidade para isso. A gente não precisa ligar no hotel e fazer uma reserva. Existem serviços e de dados, né, para nos ajudar com isso. Entretenimento, né? Hoje não existem, e ainda deve existir, eu não conheço mais, nunca mais eu vi. Videolocadoras, né? Não sei quem aí se lembra de videolocadoras. Então, hoje não existe mais. A gente recebe nossos filmes, nossos vídeos, tudo por streaming. Seguradoras, empresas de varejo. Nós estamos falando aqui de James, de Delivery Center. São empresas que têm um pé ali no varejo, né? Tem um pé na área de logística, na área de transporte, no comércio eletrônico. Então, todas essas empresas estão competindo analiticamente. E essa competição é por tecnologia, é por infraestrutura tecnológica, é uma competição por pessoas. Todas as empresas querem ter os melhores profissionais. E esse é um tema bem interessante aqui para o Sidamo, Abel, porque a universidade ainda é a principal fonte, né, de formação desses profissionais. Obviamente, a gente tem outras fontes de formação, mas a gente ainda confia muito nas universidades. Então, eventos como esse fazem super sentido quando a gente fala de competição analítica. Indústria farmacêutica e outros, tudo que a gente imaginar de negócio, de empresa, de business acontecendo, tem competição analítica por trás hoje. E quem não entrou na competição analítica ficou para trás ou não existe mais no mercado. Bom, algumas definições, né, de competição analítica. Bom, o que é um competidor analítico? Não é um hackathon, não são pessoas, né? Não somos nós fazemos parte dessa competição. Competição analítica são empresas, né? Geralmente uma organização que utiliza análise de dados de forma sistêmica e ampla, né? Quando a gente fala em data-driven, o João até comentou na palestra dele, né, sobre data-driven, a gente está falando de tornar empresas vencedoras analíticas, né? Então, quando a gente fala, queremos ser data-driven, queremos ser uma empresa que vai vencer com dados e vai vencer no mundo de dados também. E o objetivo é um só, é ultrapassar e superar a concorrência. O que está acontecendo hoje é que todo mundo está indo junto. As empresas estão indo no, estão rolando a descida todas juntas. Mas obviamente vai chegar um momento que algumas vão ficar, outras vão avançar um pouco e outras vão vencer essa corrida aí, tá? Análise de dados, né? Então, se a gente fala de competição analítica, né, a gente fala de análise de dados. Se eu tenho dados, eu tenho que olhar para eles. Se eu olho para os dados, obviamente eu estou analisando, né? Posso fazer muito mais do que isso. Mas a análise de dados, basicamente, é o que? É usar todos os dados que eu tenho na empresa para conduzir decisões e conduzir ações. E aí a gente utiliza todo ferramental técnico para isso, seja ele computacional, matemático ou estatístico, tá bom?
Bom, tipos de análise, né, que a gente coloca ali na competição analítica. Então, partindo da mais simples para a mais complexa, então a gente tem a análise descritiva, que basicamente a gente pode colocar toda a nossa área de business intelligence dentro desse conceito. Então, lá nos anos 70, nos anos 80, já se usava bastante análise descritiva. O simples fato de escrever uma query, consultar um banco de dados, eu estou explorando dados, eu estou gerando relatórios, estou trazendo um histórico, né, para uma tomada de decisão, mas eu posso avançar. Aí eu vou para a análise preditiva, o que é o forte da maioria das empresas hoje, né? Que é basicamente utilizar métodos quantitativos, geralmente estatísticos barra matemáticos, para poder olhar o passado, né? E entender ou predizer o futuro. Passando esse nível, a gente tem a análise prescritiva. Olha o leque de opções, gente, que a gente tem dentro da área de dados. Análise prescritiva, que basicamente é a gente utilizar combinações, conjuntos, coleções de métodos, de técnicas, de tecnologias, para a gente encontrar e especificar cenários ideais. E aí, nesse ponto, eu posso listar ali algoritmos de otimização, por exemplo. Né? Quero otimizar escala de produção numa fábrica de shampoos que tem 4 máquinas em sua linha de produção que eu vou fazer primeiro, quanto isso vai custar. Então, tudo isso é análise prescritiva. Então, a gente lembra muito lá do médico. Então, quando o médico faz um diagnóstico no paciente e faz uma receita, o que ele está fazendo, ele não está fazendo nada descritivo. Ele já fez o descritivo. Né? Preditivo também não, porque apesar dele estar entregando uma receita, ele conta muito com a parte do paciente, né, de tomar a medicação e sair curado do momento. O que o médico faz é uma análise prescritiva. Ele prescreve uma receita para o paciente, né? Ou seja, ele está entregando um cenário ideal ali para o teu paciente. E por fim, né, e é o que a gente está olhando hoje, mas ainda não é o forte da maioria das empresas, é o que a gente chama de machine learning ou análise autônoma, que a ideia aqui é utilizar inteligência artificial barra computação cognitiva, né? Quando a gente fala em redes neurais, algoritmos que aprendem com algoritmos, algoritmos que aprendem com dados, algoritmos que simulam o pensamento humano, ou algoritmos que simulam o comportamento natural da natureza, a gente está falando em computação cognitiva, né? Ou seja, transformar em computação um comportamento que não é binário, né? Não é da máquina. E, basicamente, o que tem se esperado com machine learning é o menor envolvimento de analistas humanos. Por mais que a gente se preocupe, vamos continuar aqui nossa palestra. Bom, olhando esse gráfico agora, né, de potencial analítico, então eu tenho ali no meu eixo Y a vantagem competitiva, né, do menor para o maior e a sofisticação de inteligência. Então, o que, que eu tenho? Então, eu tenho de análise descritiva até a minha análise autônoma ali. Ó. E eu tenho o que, que eu faço em cada um desses tipos de análise. Então, eu tenho ali minha análise mais simples possível, relatórios, né? Faço uma consulta no meu banco de dados, uma extração, ou implemento no meu BI uma visualização, e eu estou vendo o que aconteceu, estou olhando para dados passados. E vou avançando, relatórios ad hoc, ou seja, quero entender quantos, frequência, datas, onde, já quero fazer uma segregação ali com meus dados inicialmente, né? Nada de modelagem ainda, eu estou no cenário de entendimento, né, desses dados. Avançando, eu tenho ali a minha parte de consulta, detalhamento, ou seja, quero me aprofundar, né, na minha análise. E ferramentas de business intelligence ajudam muito nisso, com conceitos de drill down, roll up, cross drill,
Drill Across. Então, eu posso utilizar todo o ferramental de Business Intelligence para eu detalhar a minha informação e sair do nível menos granular e para o nível mais granular, fatiar dados, né? As nossas famosas pivot tables, né? Que a gente fazia isso lá no Excel. Hoje, qualquer ferramenta de BI tem pivot table. Então, é consulta e detalhamento. E alertas, né? Então, hoje, ou a gente desenvolve scripts de alertas, ou a gente desenvolve isso dentro do BI, com ferramentas de semáforo, por exemplo. Eu quero saber se determinado segmento do meu negócio está indo bem ou não. Então, tudo isso, o que eu estou fazendo? Estou apenas descrevendo, explorando dados. Bom, passando esse nível, eu vou para a análise preditiva, que é onde a universidade, os meios acadêmicos têm nos ajudado mais. Né? Daqui para cima, as universidades são os pontos focais hoje das empresas que estão nessa competição. Então, a gente tem toda a parte de ferramental estatístico para análise de dados. A gente tem algoritmos de classificação, regras de classificação, para entender tendências, para segmentar. A gente tem a parte de modelagem preditiva, que o João comentou na palestra anterior, né? Para a gente poder olhar o passado e entender o que vai vir no futuro. Por mais que a gente aceite ali um erro, nessa modelagem preditiva, de alguma forma, a gente tem que olhar para o futuro com dados, é muito melhor do que olhar para o futuro sem dados, né? Então, isso eu chamo de análise preditiva, e obviamente eu chamo porque o Thomas Davenport me ensinou isso, tá? Análise prescritiva é o próximo nível. Então, o que, que eu tenho? Eu tenho dois pontos focais de análise na prescritiva. Uma delas a gente chama de desenho de experimentos ou planejamento de experimentos, né? Quem nunca ouviu aí, vamos fazer um teste AB para ver se a nossa página principal da nossa empresa na internet vai ser azul ou vai ser vermelha. O que, que nossos clientes vão gostar mais? A gente chama isso de planejamento de experimentos. E é um ferramental super batido também, muito utilizado pela área agronômica no mundo inteiro. Assim, quem conhece profissionais formados em agronomia, agrônomos, só perguntar, e aí, já ouviu falar sobre planejamento de experimentos? Basicamente é o dia a dia desses profissionais. Otimização, a gente também coloca em análise prescritiva, ou seja, eu quero encontrar pontos ideais para o meu negócio crescer, para a minha empresa obter lucro, para a minha empresa se manter, para a minha empresa não ir à falência, ou para um novo negócio dar certo. Cara, como eu vou distribuir de forma ideal, com que eu não tenha prejuízo no meu investimento? Então, posso usar várias técnicas de otimização para isso. E, obviamente, aqui todo o arcabouço, uma palavra nova para quem nunca ouviu, todo o arcabouço da pesquisa operacional aí fica à nossa disposição. E por fim, né, que é o sonho de toda empresa que quer carimbar data-driven no teu passaporte, é o aprendizado de máquina, machine learning. Né? Eu vou falar de erros no final, mas já adianto um erro aqui. Um erro é começar por aqui, gente, tá? O correto é a gente começar ali, ó, faixa cinza, amarela, azul. Quem lutou judô aí sabe o que eu estou dizendo. Faixa verde, laranja, vermelha, marrom, até a gente chegar na faixa preta, né? Ninguém ganha Olimpíadas de judô começando na faixa preta, não. Então é só essa aqui, uma dica que eu deixo aqui sobre potencial analítico para vocês. Tá. Uma coisa que sempre me perguntam também é sobre framework, né, para governança de dados. Eu gosto muito do Dama, mas o Dama é um pouco pesado, principalmente para startup, né? O Dama exige uma equipe ali com pelo menos umas 3, 4 pessoas, analisando o negócio o tempo todo, pensando em estratégia de dados. E a gente tem uma opção mais simples que se chama modelo Delta, né?
que é para a gente entender a maturidade analítica da empresa. Obviamente, por trás desse modelo Delta tem um protocolo, um questionário, que a gente consegue aplicar isso dentro da empresa e fora também, se for o caso, e entender como a empresa está em dados, como a empresa está em negócio, né? Como a empresa está em liderança, ou seja, os líderes estão apoiando a estratégia de dados do negócio. A empresa ela tem maturidade para avançar, ela quer avançar, a empresa tem os dados para avançar, para ser uma empresa data-driven, a empresa está atrelando a estratégia de dados, a estratégia de metas de negócio, a empresa tem os profissionais adequados para se tornar data-driven, por isso que a gente chama de modelo Delta, né? São essas palavrinhas aqui. E como bônus, a gente ainda também olha para tecnologia e para técnicas analíticas, né? Então a gente volta para aquele diagrama anterior, que a gente fala de potencial analítico, para a gente identificar qual é o nível de sofisticação que nossa organização está em dados. Bom, diante disso, né, a gente tem ali um framework para entender a maturidade analítica. A gente analisando esse framework, a gente tem um conceito que chama níveis de maturidade. E, obviamente, são 5 níveis, né? Quem tiver interesse, tem aqui o slide da apresentação do Davenport sobre o assunto, 2 livros também, super recomendados sobre o assunto. E, obviamente, toda empresa ela quer ser uma vencedora analítica, ela quer ser uma empresa que venceu a competição, ela quer ser entendida como uma grande competidora analítica. E aquele framework, ele nos dá isso. Obviamente, todas as empresas começam no estágio 1, né, deficiência analítica, e vão subindo. A gente tem uma estratégia de dados em marketing ali, aí eu já estou com um segmento do negócio olhando para dados, e isso vai crescendo. Eu começo a me tornar o que a gente chama no nível 3 de aspirante analítico, quando eu já tenho ali algumas áreas da empresa abarcadas por esse framework. No nível 4 eu tenho companhias, né, empresas analíticas, ou seja, a empresa utiliza dados no dia a dia. Né? Uma coisa que é importante a gente ter como conceito de governança de dados, né, falando de competição analítica, é que uma coisa é a empresa ser muito boa em dados e a outra coisa é o negócio, né, vencer com dados. É isso que separa o nível 4 do nível 5, nesse nível de maturidade. No nível 4 ali, a gente tem companhias excepcionais em dados, mas o programa de dados não está entregando resultado para o negócio não está crescendo com isso. Né? É aí que a gente diferencia os competidores analíticos de empresas analíticas. Beleza, gente? Vou avançando aqui. Áreas de aplicação. Até que eu tenho até 20 e 30, né, Lucas? Você tem até 8h25, daí vamos deixar 5 minutos para perguntas, ok? Perfeito, vai dar tempo, tranquilo. Eu aviso na hora que faltar uns 5 minutos, se você quiser. Perfeito, pode gritar que eu estou perdidaço aqui nas minhas telas aqui. Pode deixar. Então, vamos lá, gente. Áreas de aplicação, né? Que eu acho que é o que mais interessa para todo mundo. Obviamente, vários de vocês já devem estar na área, mas para quem não está ainda, presta atenção nesses slides aqui, porque tem espaço para todo mundo ainda e tem muita gente contratando em plena crise de Covid-19, gente, tá? Bom, a gente separa, então, o ambiente analítico, né, quando a gente olha áreas de aplicação, em ambiente interno e externo. Obviamente, ambiente interno, a gente olha para dentro da companhia, mas nunca podemos esquecer do nosso ambiente externo. Porque, querendo ou não, toda companhia existe porque existe um ambiente externo. Ou seja, existe um consumidor para aquele serviço que é oferecido, aquele produto que é desenvolvido. Né? Então, nunca podemos esquecer no nosso programa de dados, se a gente quer vencer nessa área, nossos clientes, nossos fornecedores, nossos sócios, parceiros e todo mundo que está fora da empresa. Isso é muito importante.
Bom, o que, que a gente tem no ambiente interno ali, né, como exemplo de áreas de aplicação, né? A gente tem ali, por exemplo, custeio baseado em atividades. Quem nunca ouviu falar aí da famosa curva ABC? É uma análise de dados, gente, né? A gente analisa dados para poder montar uma curva ABC, seja para atividades, seja para estoque, seja para definir uma prioridade de algum processo. Inferência bayesiana para previsão de receitas, otimização combinatória para priorizar desenvolvimento de produtos, análise de restrições para configurar pacotes de produtos, né? Ou seja, vou vender escova, creme dental e pente de cabelo. Será que eu coloco os três juntos? Coloco dois só? Começo a fazer análise de restrição para eu configurar o meu pacote. Só um exemplo. Planejamento de experimentos, como eu já tinha falado, teste AB em websites. Análise de regressão múltipla. Eu acredito que esse seja um dos principais métodos, né, nesse mundão de ciência de dados todo, que resolva uma gama grande de problemas e é um método fácil de ser implementado, fácil de entender e resolve problemas. Obviamente, a gente pode refinar isso com outro método depois, mas análise de regressão múltipla. E a gente sempre olha a análise de regressão olhando para a previsão. Joia, muito bem. Mas a gente pode usar a análise de regressão também para a gente entender comportamento de variáveis, para entender se variável X interfere no comportamento da Y. Obviamente, a gente tem uma equação, um modelo no final de um trabalho de regressão múltipla, mas a gente pode utilizar a regressão múltipla para entender variáveis, sim. Simulação, né? Ou seja, exemplo, avaliar impacto de avanços farmacêuticos, né? Quero simular se determinada droga vai causar, posso fazer isso também usando planejamento de experimentos, mas eu posso fazer com simulação também, se determinada droga vai causar mais ou menos efeitos colaterais que a medicação atual, né? Mineração de texto, ou seja, quero refinar um cadastro de produto, né? A gente sabe que no varejo, o produto mais vendido, o produto com maior chance de ser vendido é aquele que tem o melhor cadastro. Ninguém vai comprar um secador de cabelo que não tenha voltagem, né? Quem mora no sul, aqui é 110. Quem mora mais ao norte é 220. Mas se a gente não souber a voltagem do produto, a gente não vai comprar. O varejo não vai vender aquele produto. E se a gente utilizar mineração de texto, muito possivelmente a gente consiga extrair de uma descrição desse produto a voltagem, por exemplo. Tá? Avançando aqui, gente. Ambiente externo. Agora olhando ali para os nossos clientes, nossos parceiros, olhando para fora da empresa, né? Aquilo que nos faz sobreviver no mercado, vamos dizer. Análise de cluster para segmentar clientes, né? Quem aí trabalha em áreas de marketing? Quero segmentar clientes, análise de cluster, gente. É o passo 01 para fazer esse trabalho. Obviamente existem outros métodos para isso. Redes neurais para reter clientes. Otimização combinatória. Né? Eu tenho um portfólio de investidores, cara, e minha diretoria está em dúvida. Para onde eu vou? Cara, eu posso utilizar otimização combinatória para escolher o investidor perfeito para o meu negócio. Pesquisa de mercado, né, para identificar oportunidades para alavancagem do business. Uplift Modeling, isso daqui, quem trabalha em marketing deve conhecer, é um método para a gente avaliar impactos de ações em marketing, mas, obviamente, a gente pode avaliar impacto de ações em outras áreas também. Modelagem econométrica, né, aí, todo mestrado em economia, eu acredito que até as graduações tem pelo menos uma cadeira de econometria, né? Infelizmente, nem todos os cursos de estatística e matemática e computação têm, mas deveriam ter, porque
É um conceito super, é uma técnica, não é um conceito, é uma técnica muito importante para qualquer área de negócio, porque toda empresa tem uma área de finanças, tem um financeiro. Bom, tecnologias analíticas, ferramental que se utiliza, né, nessa competição toda. Planilha, não vamos descartar. Não é porque lá no início de 2000 os profissionais, os planilheiros migraram das planilhas para ferramentas de visualização que a gente vai esquecer de planilhas. Elas ainda fazem parte dessa competição. Muitas decisões são feitas com planilhas, gente. Não vamos esquecer disso. OLAP, né? Os mais antigos vão lembrar que antigamente os dados eram processados fora da camada de visualização. E hoje, com o Big Data, a gente está fazendo isso de novo. Então, a gente tinha lá a nossa camada de OLAP para isso. Cubos prontos, né? As famosas visões de negócio para serem consumidas. Apresentação de dados, nosso famoso Business Intelligence, aí o Tableau, Power BI, K-Leak e todo esse ferramental, métodos estatísticos, modelagem matemática, mecanismos de regras, né? Muita gente chama de regras rígidas, ou seja, eu entendo profundamente o negócio e eu crio uma regra de tomada de decisão que não usa estatística, que não usa computação. É uma regra. Faz parte do ferramental dessa competição também, gente. Aprendizado de máquina, né, que é o que todo mundo está querendo hoje em dia. Ferramentas de simulação. Quem aí vem do mundo MATLAB sabe muito bem o que eu estou dizendo. Né? Vou lançar um foguete, né, lá na base aérea de Alcântara, no Maranhão. O que eu faço? Abro meu MATLAB e faço uma simulação. Basicamente é isso, gente. Bom, para finalizar aqui, principais erros, né, nessa competição analítica toda. O que a gente comete de erro? E, obviamente, eu me coloco nesse cenário e muita gente vai se identificar aqui. Então, fiquem de olho. Iniciativas analíticas têm que ter foco estratégico. Né? Eu não devo focar a minha estratégia analítica para um conforto operacional. Não. Isso tem que impactar na estratégia do negócio. Senão a área de dados vai morrer. Tá? Stack tecnológica grande e complexa é o que eu mais tenho visto. As empresas que eu tenho observado, stack tecnológica enorme, utilizando inúmeras ferramentas, ferramentas que colidem entre si e, e não há uma análise técnica para escolher quais são as ferramentas adequadas para aquele cenário, tentando simplificar. E aí existem times enormes de dados só para cuidar de ferramental, em vez de estar olhando para entregar dados para o negócio, para a alavancagem do negócio. Né? Então, isso é muito importante. Não cobrir todas as áreas da empresa. Eu estou falando em ter foco estratégico, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que dar um jeito de cobrir todas as áreas da empresa. Eu não posso fornecer um excelente serviço para a área de marketing e esquecer do financeiro. Eu tenho que estar cobrindo toda a empresa. Toda a empresa data-driven, ela ou é toda data-driven, ou ela não é uma competidora analítica. Tá? Insistência em profissionais genéricos, eu tenho visto muito isso também. Recentemente eu vi uma uma oferta de emprego de cientista de dados full stack. Eu falei, gente, que absurdo, cara. Aí eu olhei o que estava sendo pedido, eu falei, prepara o bolso para esse profissional aí. Então é um erro insistir nesses profissionais genéricos, né? Até se deram um nome aí há pouco, unicórnio, profissional unicórnio. Pode existir? Pode, com certeza, eu acredito que exista. E eles estão em algumas empresas, mas geralmente o que se tem é uma segmentação por função para entregar o resultado, né? A especificidade de função. Setor analítico dentro de área de tecnologia. E aí a gente tem dois problemas gigantes aqui. As duas áreas, tanto a área de dados, de analytics, e tanto a área de tecnologia, elas têm função estratégica na empresa. E como é que uma área estratégica vai ficar reportando para uma área que também tem obrigações estratégicas com a diretoria sênior do negócio?
Esse é um erro que acontece bastante também nas empresas. Ou elas estão lado a lado, ou existe uma diretoria ou uma área de dados, e uma diretoria, uma área de desenvolvimento com foco de tecnologia, né, mais com foco em desenvolvimento. É o cenário perfeito e qualquer autor sobre carreiras de chefe de dados, eles pregam isso, né? Então, é um erro bem comum. E o outro ponto, e o último deles, é deixar a governança de dados em segundo plano. Então, as pessoas saem fazendo, isso é muito comum em startup, e aí, quando a empresa cresce, a empresa deixa de ser data-driven. A empresa volta para a estaca zero, porque não houve governança desde o início. Obviamente, com um profissional de dados, você não vai olhar muito para a governança, mas, obviamente, você tem que trabalhar de forma organizada desde o começo. Bom, fechando, pessoal, qual é o futuro da competição analítica? O que Thomas Davenport deixou para a gente de lição? Cleibson? Finalizando, né? Ah, beleza, isso. É, o uso massivo de dados no cotidiano dos negócios farão a diferença para os sobreviventes. Ou seja, os negócios que vão sobreviver são aqueles orientados a dados. E a última frase que eu deixo, e a frase também é do Davenport, é a seguinte: se valer a pena fazer, valerá a pena fazer com dados, tá? Analiticamente. Referências, depois o pessoal do Sidamo vai compartilhar com vocês aí. Bom, pessoal, obrigado a atenção de todos e estou à disposição aqui, Lucas.